Eu tô começando de novo aqui no YouTube, já são 10 anos fazendo conteúdo aqui, mas eu resolvi começar um canal novo, ter essa sensação de que estou com uma página em branco, começando de novo, vendo se as coisas funcionam de uma maneira diferente, com um canal que tá começando do zero. Isso aqui é uma tentativa, mas também é um recomeço. E para esse recomeço, eu decidi fazer uma maratona para poder finalizar as leituras que eu tô fazendo no momento. Não são muitos livros que eu tô lendo no momento, mas ao mesmo tempo eu tô com uma TBR gigante, que eu já tô assim, ó, de olho nela. Então eu decidi fazer essa pequena maratona aí de 2, 3 dias, né, começando hoje na sexta-feira, indo até domingo, pra ver se eu consigo finalizar o máximo de leituras possível e vocês já vão ver aí quais são esses livros que eu estou pensando em continuar ou finalizar, começar, enfim. Pra hoje eu separei Catábases da R.F. Kuang. Esse aqui é um livro que eu tô fazendo uma leitura conjunta que eu sou a única pessoa que tá lendo no momento, na verdade, porque todo mundo já finalizou, então assim, era uma leitura conjunta, né? Era pra eu estar lendo com todo mundo, mas eu acabei atrasando. Todo mundo já finalizou o livro, menos eu. Então, por isso que esse aqui é a minha maior prioridade. Faltam mais ou menos 100 páginas para terminar esse livro, então é a prioridade de hoje. E para eu conseguir finalizar esse livro hoje, eu vou fazer alguns sprints com uma amiga minha. Faz muito tempo que a gente não faz, inclusive. A gente fazia muitos sprints na época da pandemia, no pós-pandemia ali. Mas faz bastante tempo que a gente não faz, então a gente resolveu voltar, né, os velhos tempos aí, fazer esses sprints porque ela também falou que tinha algumas leituras para finalizar, enfim. Então daqui a pouco, quando for mais ou menos umas 3 horas, a gente começa a fazer esses sprints. O outro livro que eu tô lendo também no momento é As Águas Vivas Não Sabem de Si, da Aline Valek. Esse eu tô lendo no Kindle e é o livro do Piquenique Literário de julho. Eu preciso ler esse livro até dia 18, porque dia 19 tem a discussão. Eu não tenho muitos dias, né? Hoje já é dia 10, eu não tenho muitos dias pra conseguir ler esse livro. Então eu vou ver se eu consigo finalizá-lo até domingo. E eu tô bem no começo, eu não cheguei nem 10% ainda desse livro. Além dele, eu também tô lendo The Story Might Save Your Life. Eu esqueci o nome da autora, acho que é Tiffany Crum, uma coisa assim. E esse eu tô ouvindo no audiobook, então a intenção é encaixar a leitura desse livro, né, as escutas desse audiobook ao longo aí dos dias, conforme eu for tendo tempo, fazendo outras atividades. No momento eu acho que eu tô em uns 35%, 30% do audiobook. Eu gostaria muito de finalizar o audiobook até domingo, mas não sei se isso vai ser possível. Eu já ia esquecendo, mas também tem um outro livro de Clube do Livro que eu preciso começar, e esse eu gostaria de começar e terminar até domingo, que é o Antes do Sim, da Nicole Oliveira. Tô participando de um outro Clube do Livro, além do Piquenique Literário, um outro Clube do Livro presencial, né, que é o Coração Literário. Então eu preciso finalizar essa leitura também até dia 18, porque, na verdade, até dia 17, porque o encontro do Coração Literário é no dia 18 e do Piquenique no dia 19. E aí o livro bônus que eu separei também pra ver se eu consigo, né, pelo menos começar a leitura, é uma outra leitura atrasada também, que é do Piquenique Literário do mês passado. Fui no encontro, tirei foto com a autora, peguei autógrafo e tudo mais, mas não li ainda o Antes que Apague, da Natália Timmerman. Então, é um livro bem fino, a minha intenção é pelo menos começar esse livro. Eu tinha pensado em fazer, gente, assim, aquelas maratonas de 24 horas, 48 horas, colocar timer e tudo mais, mas, sinceramente, tô querendo levar as coisas de uma forma um pouco mais leve, então eu não vou me cobrar tanto nesse sentido de horas, assim. Eu realmente só montei essa TBR aqui e vou tentar ler o máximo que eu puder. A ideia é finalizar o Catábases, que é a minha prioridade, e aí, pelo menos, finalizar mais um livro, né? Eu acho que tem tempo suficiente pra isso, então é o que eu vou tentar fazer. Ainda não são nem 2 horas, a gente combinou os sprints a partir das 3, né? 3 e pouquinho, então eu vou ver se eu consigo fazer algumas coisas aqui em casa e também dar um pulinho na academia, e aí depois disso e dou início meio que oficialmente à maratona, só que enquanto eu estiver na academia, eu já vou estar ouvindo o audiobook. Então vou começar minha preparação aqui pra logo entrar nos sprints com a minha amiga. Então, ele não falou que... Você não falou que ele falou que ia ler? Cadê ele? Esse aqui é o do... que eles vão pro inferno. Que são dois doutorandos. E aí eles vão pro inferno atrás de um professor deles que morreu. Mas eu tô gostando, sim. Só que, sei lá, parece que o começo tava mais interessante agora. Não, na verdade não é que o começo tava mais interessante. O começo tava interessante. Aí o meio ficou meio assim... Parece que não foi pra lugar nenhum. E agora voltou a ficar interessante de novo.
Progresso de hoje. São exatamente 10h10, eu encerrei os sprints agora. Na verdade, assim, os sprints acabaram um pouquinho mais cedo, acho que a gente terminou, o último sprint era umas 9 horas, mas a gente ficou ali um tempão conversando. Uma outra amiga minha entrou também na sala e a gente ficou super batendo papo ali. Mas, gente, eu até que consegui dar uma adiantada aqui na leitura. Durante os sprints eu só li Catábases e eu consegui chegar aí na página 430. E a minha ideia é terminar esse livro amanhã. Não consegui ler as 100 e poucas páginas que me faltavam, mas ainda assim deu pra andar bastante. Eu acho que eu li em torno de umas 60 páginas, mais ou menos, e acho que agora faltam tipo umas 50, é algo assim, tá? E hoje na academia também ouvi um pouco do The Story Might Save Your Life. Eu falei que eu tava em 30%, mas na verdade eu cheguei aos 30% hoje. Eu tava em 19% quando eu comecei o vlog. Acho que no total aí foi um bom saldo pro primeiro dia. Amanhã meu plano é começar o dia já finalizando o Catábases. Vou ler as últimas páginas logo no comecinho do dia. Eu deixei já combinado com a minha amiga que a gente vai fazer mais sprints amanhã. E quando eu finalizar Catábases, então eu venho trazer a minha opinião final. Mas assim, nessa reta final eu já posso dizer que eu tô gostando bastante desse livro. Também tive alguns probleminhas, uma coisa aqui, outra ali, mas no geral tá sendo uma boa experiência. Mas amanhã a gente conversa mais sobre isso. Agora eu tô cansada de ficar sentada tanto tempo, eu preciso dormir. Fim do segundo dia do meu desafio, da minha maratona. Então é o momento de trazer o saldo, né, das leituras do dia. Hoje de manhã eu terminei Catábases. Como eu tinha mencionado ontem, faltava mais ou menos umas 50 páginas, então eu consegui terminar hoje de manhã. E foi meio que uma coisa depois da outra, então eu não consegui trazer uma opinião final assim que eu terminei o livro, né, porque fui pra academia, depois eu almocei, e aí já entrei numa nova sessão de sprints com a minha amiga hoje. Acabei deixando pra trazer todo o meu saldo de leituras agora no final do dia. Eu gostei bastante de Catábases, fechei com uma nota de 4 estrelas. Foi um livro que me fez refletir bastante, porque acho que essa é uma característica da Kwang mesmo. Inclusive, conversando com o pessoal lá da nossa Budread, eu falei sobre isso, assim, sobre o fato da Kwang sempre alugar triplex na minha cabeça. Cada livro que eu leio dela, eu fico mais impactada. Essa é a minha segunda experiência com a autora, né? Eu só tinha lido até então Impostora, e Impostora foi um livro que me impactou muito, assim, que me deixou refletindo muito por dias, e eu acho que esse aqui vai fazer a mesma coisa. E, inclusive, hoje a gente entrou numa discussão, assim, bem interessante, né? Após a leitura, eu fui a última pessoa a terminar, e eu percebi que eu não tinha me tocado que a protagonista desse livro era asiática. A Kwang provavelmente de propósito deixou muito sutil, assim, as características da protagonista. E aí só depois, conversando com o pessoal, que eu fui entender que essa protagonista, ela tem ascendência asiática, mais precisamente chinesa, assim como a própria Kwang também, né? A Kwang, na verdade, é chinesa, nasceu na China, mas no caso da protagonista aqui, a gente tem os pais dela, né? De origem asiática. E aí acabou que todas as menções que eram feitas, que eu acredito que tenham sido poucas, porque realmente, né, o pessoal concordou comigo que não foi algo que ficou ali muito explícito, né? Foi algo mais sutil, e todas essas menções à família da Alice, né, e outras coisas que poderiam deixar mais claras, né, que ela era uma protagonista amarela, né, uma protagonista de origem asiática, acabaram passando totalmente despercebidas por mim, e eu fiquei me sentindo super mal, inclusive, que eu falei assim, meu Deus, como que eu não percebi isso e tal, mas eu acho que é importante também que a gente reflita isso, que é bacana de ler com outras pessoas, porque aí situações como essa a gente passa a enxergar de uma forma diferente, né, se eu tivesse lido sozinha, eu ficaria só nessa de tipo, meu Deus, eu não acredito que eu não percebi, mas aí conversando com o pessoal também deu pra entender que essa aqui não era não que eu não tivesse entendido, né, que essa aqui não é uma história sobre isso, que qualquer pessoa poderia protagonizar essa história, e talvez esse tenha sido o objetivo da Kwang, de colocar uma protagonista que sim, faz parte de uma minoria, mas que é só um mero detalhe, né, não é algo que impacta diretamente na história dela aqui nesse livro. E todas as outras histórias da Kwang, pelo que eu ouço o pessoal falar, porque afinal de contas eu só li Impostora, elas são muito impactadas por questões de raça, né, questões sociais como um todo, mas justamente por causa da origem da Kwang e pelas coisas que ela
estuda, né, e tudo mais, e justamente por isso que eu acho que ela inclui muito disso nos livros dela, mas aqui ela escolheu abordar mais uma questão acadêmica, né, do mundo acadêmico. Então ela vai falar muito sobre as problemáticas desse universo, né, acadêmico, então o machismo, elitismo, que tem muito também, e também outros tipos de preconceito que existem nesse meio, ainda que a gente entenda que dentro desse meio acadêmico, as pessoas que mais vão se destacar são sim as pessoas que estão dentro do padrão, elas vão ser mais privilegiadas, assim como elas já são, né, no mundo e na sociedade que a gente vive como um todo. Aqui ela deixou um pouco essa questão de lado, e eu acho que isso faz sentido, porque justamente fica a impressão de que ela não quis trazer essa questão tanto à tona, porque esse livro, ele é uma história, assim, que pode ser protagonizada por qualquer pessoa. Mas ainda assim, por ser um livro que tem essa parte, né, ainda que sutil, mas ainda tem essa parte da diversidade, eu fiquei, assim, me sentindo muito, nossa, tipo, como eu não percebi isso, sabe? Mas é importante, como eu disse, que a gente reflita, que a gente converse sobre isso, por que eu não consegui sacar isso tão facilmente quanto outras pessoas. Eu tenho um perfil lá no Storygraph e eu até fui dar uma olhada, porque lá as pessoas sempre colocam, né, se o livro tem diversidade ou não. Enfim, se o livro é mais voltado pros personagens, ou se é mais voltado pro enredo, enfim, algumas características gerais, assim, né, o ritmo do livro, se é rápido, se é médio, se é lento, e lá mesmo eu percebi que, ainda que a maioria das pessoas tenha entendido que é um livro com personagens diversos, não é uma porcentagem muito grande. Lá tava cerca de 60% das pessoas que identificaram, assim, que aqui a gente tinha diversidade. Eu acho que vendo isso, né, um exemplo, assim, de que é algo realmente sutil e que ter ou não uma protagonista que faz parte de uma minoria meio que não faz diferença pra essa história aqui em específico, né, porque afinal de contas é o que a gente também estava discutindo lá. Histórias, elas podem ser vivenciadas por diversas pessoas, independentemente de características que elas tenham, sejam elas físicas, sejam elas de orientação sexual ou qualquer outra coisa, mas em alguns momentos essas características são relevantes, em outros não. Então aqui deu pra ver que a Kwang não quis trazer essa característica da protagonista como algo relevante para a história, porque em nenhum momento é falado de forma bastante explícita, tanto que eu acabei deixando passar. Para além dessa discussão, né, que a gente teve ali, a gente discutiu muitos outros aspectos que eu acho que realmente são aqueles aspectos que estão dentro da história, né, então as problemáticas que claramente a Kwang quis trabalhar aqui. E com certeza sendo aqui o ambiente acadêmico como o principal ponto aí que ela escolhe discutir, né, então como eu mencionei, todos os preconceitos, todas as questões problemáticas que existem nesse meio, a pressão para sempre ser o melhor, sempre ser aquele que vai se destacar, que vai conseguir fazer mais do que os outros, prestígio, né, quem tem mais prestígio, quem consegue mais coisas, como algumas pessoas são diminuídas dentro desse meio por determinadas características que essas pessoas venham a ter, enfim, como que o nome conta muito, né, não só o nome da universidade em si, mas o nome das pessoas que estão envolvidas num determinado projeto, tudo isso é discutido, assim, da primeira à última página desse livro, e são discussões muito pertinentes, e foi muito legal fazer essa LC com duas pessoas que estavam ou estão ainda inseridas nesse meio. O G e a Raquel, duas pessoas que participaram dessa LC, né, que a gente fez, eles são pessoas que, né, se formaram, eles trabalharam como pesquisadores, e então eles tinham muito, assim, para trazer da experiência deles, assim, e de como as coisas que a Kwang colocou aqui eram muito, assim, um reflexo da realidade. E é isso que ela, inclusive, faz em Impostora, né, a gente tem ali muitas críticas ao mercado editorial, que para algumas pessoas que às vezes não estão tanto, assim, inseridas nesse meio, podem soar como coisas um pouco exageradas, mas não são, assim, são coisas que a gente consegue ver quase que diariamente no meio editorial. E aqui também, né, eu não tenho tanta essa experiência, né, eu não vivi muito dentro desse meio acadêmico, mas com os relatos, né, do G e da Raquel, a gente pode ver que sim, isso aqui é muito próximo da realidade. Claro que aqui num contexto de fantasia, é meio que um outro pano de fundo, assim, eles diversas vezes falaram que alguns dos personagens aqui lembram muito pessoas que eles conheceram na vida real. Então, a gente vê que realmente são atitudes e situações ali que acontecem dentro do meio acadêmico no nosso mundo, e não só nesse mundo fantástico aqui que ela criou. Que, na verdade, também é o nosso mundo, né? Ela só insere ali algumas questões de fantasia e toda essa viagem que esses dois alunos vão fazer, né, pro inferno para poder resgatar esse professor deles. Nessa viagem toda, né, enquanto eles estão ali no inferno viajando e, enfim, discutindo várias questões filosóficas e metafísicas e tudo mais, a gente também tem muitos flashbacks, né, e muitos momentos ali que são retratados de como era a vida desses alunos na faculdade, né, nessa universidade, com esse professor, e não só com ele, mas também com outras pessoas, como era a convivência deles com outras pessoas, né, com outros alunos, enfim, outros
professores, então dá pra ver como é tudo muito tóxico, muito problemático, e é interessante também de ver a motivação desses alunos pra irem atrás desse professor. Às vezes a gente pode pensar que é uma coisa assim no começo e a gente vai descobrindo aos poucos as intenções desses alunos, e eu achei muito interessante, muito legal a maneira como a Kwang construiu toda essa jornada. Eu só não dei uma nota muito mais alta assim pra esse livro porque eu não gostei muito do desenvolvimento final. Algumas coisas assim do final me deixaram animada, eu gostei de alguns acontecimentos ali mais pro final, mas o final em si eu achei que ficou aquém assim de toda a jornada grandiosa que a gente tinha acompanhado até então. O começo do livro é muito bom, o meio eu achei um pouquinho parado, em alguns momentos assim não tava tão interessante pra mim, mas pra parte final ele voltou a ficar interessante de novo, mas o final, ainda que seja um final assim que eu gostei, eu tive alguns problemas com ele, eu achei que ele deixou realmente a desejar quando eu penso na história como um todo. Mas é isso, né, gente? É um livro que, mais uma vez, me trouxe 1 milhão de reflexões. Eu vou pensar muito nesse livro ainda, não só sobre as questões que eu tive com ele, mas também sobre todas as reflexões que a Kwang trouxe aqui, assim como ela fez em Impostora. Eu tô bastante animada agora pra ler Babel, já era um livro que eu queria muito ler, mas depois de ler esse aqui eu fiquei mais animada ainda. E um outro ponto que eu queria falar, que eu quase esqueço, é com relação ao que algumas pessoas estavam falando, que foi até uma coisa que me deixou, antes de ler esse livro, me deixou meio apreensiva, assim, que é em relação a você ter que ter um monte de referências pra conseguir entender essa história. Gente, não caiam nessa, tá? Não precisa ter todas as referências que a Kwang usou aqui pra escrever esse livro pra você conseguir entender a história. Eu consegui entender absolutamente tudo. Óbvio, tem alguns pontos, assim, que a gente acaba perdendo uma coisinha ou outra, uma referência que ela faz a um filósofo específico, uma referência que ela vai fazer a um paradoxo específico, que realmente existe, né, na vida real. Algumas coisinhas, assim, muito pontuais, que a gente pode acabar não tendo, assim, uma experiência tão completa, mas a história como um todo você consegue entender perfeitamente. Você não precisa ter todo esse conhecimento do que a Kwang tem, ler todos os livros que ela leu pra escrever isso aqui. Não tem essa necessidade, não é um livro que depende de outros pra existir. Essa história, ela existe independentemente das referências dela, e eu acho que é exatamente sobre isso, né, gente? Um livro ele tem que se bastar sozinho, a gente não tem que ler 1 milhão de livros pra entender o outro, eu acho que isso não faz o menor sentido, a não ser que seja um livro de uma série, que não é o caso aqui, então não caiam nessa, não tenham receio de ler só porque, me falaram que é um livro muito complexo, muito difícil. Assim, ele vai ter alguns momentos mais filosóficos, ele vai ter alguns momentos que você vai ficar viajando ali junto com os personagens, assim, eles vão ficar discutindo, vão ficar conversando, vão pra alguns caminhos, assim, mas é porque eles são acadêmicos, eles são pesquisadores, então tem algumas reflexões que vão ser feitas, mas você não ter toda a bagagem que a Kwang tem, por exemplo, não vai fazer você perder nada de muito importante na história. Todo o grosso ali, o principal, você entender o que tá acontecendo aqui do começo ao fim, você vai conseguir entender tranquilamente, tá? Não precisa ter tudo isso de referência. Eu não tinha nem metade das referências aqui e deu pra entender super de boa. Sobre os outros livros que eu li hoje, além desse aqui que eu finalizei, eu também consegui ouvir um pouquinho do audiobook, né, na academia, lá do The Story Might Save Your Life. Eu li muito pouquinho, assim, porque eu só fui fazer esteira hoje, então eu não fiquei tanto tempo assim na academia, mas eu pretendo avançar um pouco mais na leitura amanhã, então acho que eu trago uma opinião um pouco mais concreta amanhã sobre o que eu tô achando dessa história. E hoje, nos sprints, eu avancei bastante em As Águas Vivas Não Sabem de Si. Consegui passar da metade do livro, eu tô aí em 52%, se eu não me engano. Até o momento, eu tô achando que não tá acontecendo muita coisa, tá, gente? Eu tô meio, assim, confusa com esse livro, porque parece que eu ainda tô no começo de uma história, porém eu já estou passando da metade. Então, por mais que esse livro, talvez, ele seja um pouco mais focado nos personagens, eu não tô achando esses personagens tão cativantes assim, tão interessantes assim. Então, acho que quando uma história é focada nos personagens, ela tem que ter personagens que sejam instigantes o suficiente pra eu querer continuar lendo, sabe? Então, não é que eu tô querendo abandonar, jamais, eu vou continuar, eu quero, inclusive, terminar esse livro amanhã, mas eu sinto que, não sei se é porque eu não li a sinopse ou algo do tipo, mas assim, eu não sinto que essa é uma história que tá indo pra lugar nenhum, assim, eu realmente queria entender qual que é o enredo, porque até agora não ficou claro pra mim. É um grupo de mergulhadores que tá ali numa missão, mas é isso, assim, tem muitas descrições sobre o oceano, sobre as criaturas, né, os animais, os seres que vivem ali naquele oceano. Tem alguns capítulos, assim, que tem um ponto de vista mesmo desses animais. É interessante, mas assim, o que a história tem mais pra oferecer além disso, eu não sei. Tem algumas questões ali que parecem que vão ser um pouco mais aprofundadas com relação à protagonista, né, que é a Corina, mas fora isso, eu realmente não tô encontrando muita substância nesse livro. Então eu tô um pouco, assim, não vou dizer decepcionada, porque eu não terminei ainda a leitura, mas eu acho que eu esperava uma coisa diferente, assim. Eu espero que agora, na segunda metade, a história se desenvolva um pouco melhor e eu consiga finalizar esse livro com uma sensação positiva, porque não é o que eu tô tendo até o momento. Então esse foi o saldo de hoje, né, eu consegui
consegui até ler bastante, acho que eu li quase umas 200 páginas hoje. Agora eu vou resolver umas coisas aqui em casa, a gente vai no mercado e depois eu devo, antes de dormir, tentar ler mais um pouquinho de As Águas Vivas Não Sabem de Si. E amanhã, então, eu sigo na minha maratona aqui tentando finalizar livros. A minha intenção é finalizar o das Águas Vivas, avançar o máximo que eu puder no audiobook e começar pelo menos o Antes do Sim. Eu não acho que eu vou conseguir terminar, acho bem difícil, mas pelo menos eu quero começar. E acho que o da Natalia Timmerman vai ficar pra uma outra oportunidade, porque agora dificilmente eu vou conseguir fazer isso. Hands clasped across a faded black t-shirt from our original merch line. Our catchphrase stretches across the front in white block letters. What doesn't kill you makes you a survivor. Não, hoje não é domingo, hoje já é segunda-feira. Mas eu resolvi terminar o vlog hoje mesmo. Ontem, no fim do dia, eu tava um pouco cansada, então eu resolvi deixar pra hoje. E eu acho que eu posso considerar que essa experiência da maratona foi sim um sucesso. É engraçado porque o que eu imaginava que eu ia concluir, não necessariamente eu consegui concluir, e vice-versa também, né? Eu consegui finalizar um livro que eu não imaginei que eu fosse terminar. Então, primeiramente, o livro que eu concluí foi As Águas Vivas Não Sabem de Si. Eu consegui finalizar ontem à tarde. Infelizmente, gente, eu não gostei muito desse livro. Eu não sei dizer pra vocês se realmente eu tinha alguma expectativa específica, mas eu não sei, acho que ele deixou muito a desejar, assim. Tinha uma proposta legal, depois que eu passei, né, daqueles 50%, na segunda parte eu achei que sim, o livro foi ficando mais interessante, eu fui entendendo um pouco mais do objetivo, mas quando eu cheguei no final, ao mesmo tempo, eu falei assim, poxa, não acredito que era só isso, sabe? Eu acho que é um livro que não precisava ter a quantidade de páginas que ele tem. Eu acho que a autora conseguiria passar a mesma mensagem com um livro bem mais curto, né? Então, poderia ser uma novela, um conto, assim, um pouco menor, né? De 100 e poucas páginas. O livro, ele não passa muito daquilo que eu tinha visto na primeira parte, né? Apesar de ter, sim, um pouco mais de desenvolvimento do enredo, eu não sei se foi suficiente, assim, pra que eu achasse uma história completa, assim, sabe? Então, eu acabei fechando aí com uma nota de 2,5 estrelas. É claro que isso pode mudar, né, depois da discussão que eu tiver com o pessoal lá do Clube do Livro, mas sinceramente acho um pouco difícil, tá? Porque realmente não foi um livro, assim, que mexeu muito comigo, não foi um livro que me tocou emocionalmente. Pra mim, eu acho que ele foi meio esquecível, assim. Então, eu terminei, gostei até um pouco, assim, do final, foi, acho que a parte que eu mais gostei do livro foi ali o último capítulo, né, achei bem interessante a perspectiva que a autora trouxe, mas realmente ficou faltando pra mim, assim, entender um pouco o objetivo mesmo dessa história, quais eram as mensagens ou qual era a mensagem que ela queria passar com essa história. Pra mim ficou um pouco vago demais, então por isso eu acabei dando essa nota bem mediana, assim, pra ele, porque não foi realmente um livro que me agradou muito, eu achei a escrita um pouco amadora, né, os diálogos não são naturais, os personagens não são muito aprofundados, enfim. Em resumo, meio que assim, tudo que a autora se propôs a fazer, eu acho que ficou faltando alguma coisa, sabe? Ficou faltando alguma coisinha pra que realmente aquilo fosse interessante, pelo menos pra mim, gente. Em relação ao que eu gosto de ler, tá? Pode ser que esse livro funcione pra você, mas comigo ele não funcionou muito. Aí ontem, além desse livro, né, das Águas Vivas, eu avancei bastante no The Story Might Save Your Life. Só que eu não terminei ontem, mas eu fiquei bem na reta final e acabei finalizando esse livro hoje. Esse foi um livro que eu gostei bastante, assim. Acho engraçado até de observar. O As Águas Vivas é um livro que muita gente gosta e eu faço parte da minoria que não gostou muito. Eu vi alguns comentários assim, negativos, mas na maioria, né, pelo que eu dei uma olhada, assim, a maioria das pessoas gosta bastante desse livro. E no caso do The Story Might Save Your Life, eu já vi o oposto, assim. Não é um livro que as pessoas não gostam, até porque é um livro super recente, é um lançamento, acho que de março, então ainda não teve todo aquele tempo, assim, pro livro ganhar muitos leitores. Mas, no geral, assim, eu vi muita gente dando notas medianas pra ele, e eu, assim, acabei gostando bastante desse livro. Eu não tenho muitas críticas a fazer a essa história. Eu acho que eu não cheguei a dar a sinopse dele aqui, mas, assim, é um livro que mistura suspense com romance, então a gente tem a história de dois amigos que têm um podcast, né, e eles já se conhecem há muito tempo, acho que eles já se conhecem há mais de 10 anos, e aí a amiga, né, do protagonista, ela some. Ela desaparece, então a gente vai acompanhar aí essa história dessa meio que investigação, assim, pra encontrar ela, né, pra encontrar essa amiga, e esse livro ele tem um tom, assim, de romance, porque esses dois amigos, eles sempre tiveram, assim, na vida deles, aquela coisa do, mas será, né, será que é só amizade mesmo, será que não tem alguma coisa a mais? Então, ele tem essa dúvida, assim, que é plantada ali desde o início do livro, e a gente fica naquela expectativa pra entender se esses personagens são só amigos ou se tem alguma coisa a mais. E tem bastante, né,
como eu falei, dessa investigação, desse mistério que vai se desenvolver ao longo da história. Então, pra mim, foi um livro que conseguiu equilibrar bem esses dois gêneros, né? Então a gente consegue ter um tom de mistério, mas não é aquele tom de livros que são só mistério. A gente tem muitos flashbacks que vão mostrar a relação desses dois amigos, e nesse ponto é um livro que tem muito aquele tom, assim, de drama e romance, sabe? E até vários momentos é um livro muito leve também. Então eu acho que ele conseguiu equilibrar bem, assim. Se eu não me engano, esse é o primeiro livro da autora, então também é um ponto aí muito importante, né, de se lembrar que na sua estreia você já conseguir fazer algo assim diferente, sabe, com uma proposta diferente, conseguir equilibrar bem todos esses gêneros, essas propostas, eu acho que é um ponto muito positivo para essa autora. Então com certeza eu vou ler mais dela. Pra falar a realidade pra vocês, estou meio em dúvida se eu vou dar 4 ou 4.25, porque de fato foi um livro que eu gostei bastante. Algumas coisas não me surpreenderam tanto. Eu achei que algumas soluções assim pro mistério foram um pouquinho pro lado um pouco mais óbvio. Não é um livro cheio de plot twists, cheio, né, de grandes revelações, mas ao mesmo tempo eu acho que por não ser um livro que é só um mistério, eu acho que ele cumpre o papel dele de deixar a gente interessado para saber o que tá acontecendo, e talvez esse interesse, né, que eu tive ao longo da leitura que me manteve ali, ouvindo por tanto tempo, né, porque ontem eu fiquei realmente o dia inteiro ouvindo enquanto eu tava fazendo as tarefas aqui em casa. Eu fiz minha unha, eu limpei a casa, eu limpei a estante, e tudo isso ouvindo o livro, porque realmente eu tava interessada, eu queria saber onde aquela história ia dar. E eu acho que é isso, assim, foi um equilíbrio muito bom entre esses gêneros. Eu gostei muito dos personagens, principalmente os dois protagonistas. Eles realmente soaram pra mim como pessoas reais. O audiobook é narrado por uma das minhas, se não a minha narradora favorita de audiobooks, que é a Julia Whelan. Ela é maravilhosa, é impressionante, assim, o talento que essa mulher tem pra narrar audiobook. Pra mim, isso é ainda um ponto mais positivo. E eu acho também que eu conheço o narrador, homem também, desse livro, que faz o protagonista, né, porque o ponto de vista é dividido entre a Joy e o Benny. Eu conheço a voz dele, eu acho que eu ouvi recentemente algum livro com ele, mas gente, a Julia Whelan é maravilhosa, sério. Todo livro que eu leio, assim, em audiobook, né, que eu ouço que é ela narrando, assim, e só o fato dela ser narradora já me faz aumentar minha estrela, porque realmente eu gosto muito do jeito que ela narra. E esse livro, ele tem podcast, né, então tem vários trechos do podcast, o que pra mim sempre enriquece muito a experiência de leitura quando você vai ouvir o audiobook, né. Se tem podcast, eu sempre vou dar preferência pra ouvir o audiobook, que eu acho que faz toda a diferença. E quando a gente tem bons narradores, faz mais ainda a diferença. Os momentos, assim, que tem cenas, né, do podcast, cara, parece muito um podcast real. E também, gente, a história acabou me agradando muito, então eu vou ficar aí com 4 ou 4.25, não decidi ainda, só sei que eu gostei muito. Bom, em outras atualizações, o que eu consegui fazer foi começar o Antes do Sim, mas eu comecei hoje, então não conta aí pra essa maratona. Mas, ao mesmo tempo, gente, eu vou considerar que eu li, sim, 3 livros nessa maratona. Mesmo eu tendo terminado hoje de manhã o audiobook, eu vou considerar que ele tava, assim, dentro da maratona, porque eu li praticamente ele inteiro ontem. Eu acho que durante a maratona, eu devo ter ouvido, assim, mais de 80% do livro dentro da maratona. Então eu vou considerar como esse livro tendo sido concluído dentro da maratona. Foi bacana aproveitar o feriado pra focar nas leituras. Eu praticamente só li mesmo. Eu só li, descansei, arrumei as coisas aqui em casa, fiz o meu matcha. Foi uma experiência muito boa. Acho que eu tô, assim, satisfeita com esse meu recomeço aqui, com esse canal. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Independentemente se esse é o seu primeiro contato com o meu conteúdo ou se você já me conhece do meu antigo canal, eu agradeço muito por todo mundo que chegou aqui até o final do vídeo. A minha intenção com esse canal é focar em vlogs, então eu ainda tô super em dúvida do que eu vou fazer com o meu canal antigo, mas a ideia inicial é postar apenas vlogs aqui nesse canal novo, então, e eu espero que esse vlog tenha sido aí um bom recomeço pra mim. A minha intenção é seguir com vlogs temáticos, alguns vlogs sim de rotina, mas eu quero muito focar em vlogs temáticos, então vou ficar muito feliz se você se inscrever, tanto se você já me conhece ou se esse aqui é o seu primeiro contato, eu vou ficar muito feliz de ter você aqui nessa minha jornada aí de recomeços. Também vou deixar aqui embaixo o link do meu canal antigo, porque eu, como falei, ainda não sei muito bem o que eu vou fazer com ele, eu não sei se eu vou manter o canal ativo, pode ser que sim, mas com uma frequência bem menor de vídeos, e aí eu vou migrar realmente os vlogs para esse canal, e a minha ideia é deixar o canal antigo com vídeos mais estilo booktube, né, tags e listas, né, coisas nesse sentido. Vou ficar muito feliz se você puder se inscrever e também deixar o seu like aqui nesse vídeo, para poder ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas, né, ajudar o YouTube a entregar esse vídeo para mais pessoas, mostrar que esse conteúdo é relevante. E comenta aqui embaixo se você já leu algum desses livros, o que você achou, se você ficou interessado em ler alguns dos livros que eu citei, e se você tiver também sugestões de vlogs e temas que eu posso trabalhar nos próximos vídeos, eu tô super aberta a sugestões também. Muito obrigada e até o próximo vlog.